Uma das maiores curiosidades que a franquia Sexta-feira 13 desperta é a verdadeira aparência de Jason Voorhees. E depois de ter feito o vídeo mostrando a evolução das máscaras ao longo dos 12 filmes, nada mais justo do que eu juntar aqui as faces do Jason tanto nos filmes como em alguns games. Então se prepara para ver 13 aparências que o Jason foi ganhando ao longo dos anos. Só cuidado com os spoilers, tá? Mas se você não liga para spoilers, tá aqui só para ver a verdade por trás da máscara, cola com a gente aqui, começando com o primeiro filme de 1980. No final do filme é revelado que a pessoa por trás dos assassinatos de Crystal Lake é na verdade a mãe de Jason, a senhorita Pamela Voorhees. O Jason só faz uma aparição lá no finalzinho do filme durante uma possível alucinação da última sobrevivente. Ele aparece na sua versão criança, toda deformada e cheia de lodo por ter ficado vários anos submerso no lago. É uma versão bem light do que viria depois nos filmes, e também é importante comentar que a maquiagem foi feita por Tom Savini lá no início da carreira dele. É um grande mestre dos efeitos práticos de filmes de terror de várias gerações. Mas é só no segundo filme, de 81, que o Jason vira o vilão do filme. E ele ainda não usa máscara de rock, ele usa um saco de batatas pra ficar escondendo o rosto. E é no último minuto do filme que é revelada uma versão adulta daquele do primeiro filme, com bastante cabelo e barba super bizarra, uma espécie de caipira dos infernos, sabe? Foi só no terceiro filme que Jason conseguiu de verdade a sua famosa máscara de rock, especificamente de uma das suas vítimas, né, o gordinho, que muita gente me corrigiu lá no outro vídeo. Foi lançado originalmente em 3D e é o filme que mais aparece a cara do vilão. Mas de bem diferente do outro filme, o Jason tá completamente careca, com cicatrizes e dentes faltando. E a partir daqui, o Jason vai ficando menos humano e se transformando mais num monstro, como a gente vai ver nos próximos filmes. Em Sexta-feira 13, o capítulo final, o filme feito pra encerrar a série, foi também o filme que tem mais nudez e mais sangue. Principalmente no final do filme, onde a protagonista consegue remover a máscara de Jason após ele ser enganado pelo garotinho. Aqui ele parece muito mais grosseiro, monstruoso mesmo. Como se a pele estivesse desgrudando do corpo e tá tudo em decomposição. Ele age feito um monstro meio irracional e termina com a sua própria machete enfiada no rosto. Uma cena que eu não vou botar inteira aqui porque é muito grosseira, muito forte, vai lá ver o filme depois. Mas agora, se existe alguma coisa que é capaz de reviver sempre o Jason e a sua franquia, é a mágica do dinheiro. Por isso eles encontram uma forma de trazer um novo começo pra ele, que é o que o quinto filme se propõe. Apesar disso, e cuidado com o spoiler, no final temos um grande plot twist, onde Jason aparece apenas em algumas alucinações. O verdadeiro assassino, usando uma máscara de rock com setas azuis, era o próprio protagonista do filme. Eles até tentaram usar esse novo personagem como Jason, mas não foi muito bem recebido. E aí eles partiram para algo mais sobrenatural nos próximos filmes. Na parte 6, chamada Jason Vive, o personagem é revivido como uma entidade sobrenatural pronta para matar os jovens que frequentam o acampamento de Crystal Lake. Ele parece muito mais um zumbi ou uma múmia cheia de larvas e sujeira, como aparece no início do filme. Numa sequência excelente onde dois jovens acabam revivendo o vilão sem querer querendo, foi um raio que caiu na pá e não faz sentido mesmo, né? No sétimo filme da série, chamado A Matança Continua, temos uma menina com poderes telecinéticos que consegue libertar o Jason zumbi do último filme. E assim a gente tem mais um filme cheio de adolescentes idiotas e muitas mortes. Ela também é responsável por desmascarar o vilão no final, revelando um rosto muito mais demoníaco do que em relação aos outros filmes. Ele é literalmente um monstro morto-vivo, como se fosse uma entidade do inferno, sei lá, possuída. E aí a gente tem a parte 8, Jason ataca Nova York. Apesar de demorar quase 1 hora de filme até que Jason consiga realmente chegar em Nova York, as cenas dele no metrô e na Times Square vale realmente a pena. Dessa vez parece que tiveram muita preguiça em fazer o seu rosto, porque parece uma massa gelatinosa e cinza com poucos detalhes, muito diferente do que foi feito até então. Eles até fizeram o Jason falar alguma coisa na última cena, mas tipo, ficou muito bizarra essa cara. O nono filme serviria pra dar um novo encerramento à franquia, que o quarto filme não conseguiu, né? Vamos ver se o nono consegue. Onde Jason vai para o inferno, e os produtores já não sabiam mais o que fazer. Apesar da última sequência inicial, onde Jason é morto de forma espetacular, depois disso, a sua alma passa de hospedeiro para hospedeiro ao longo do filme, fazendo com que diversas vítimas assassinem umas às outras. Mas o seu rosto nunca é mostrado, e por isso que ele não está aqui na lista. Talvez se esse verme bebê servir, tá aí, pra vocês verem como é que é o Jason passando de uma pessoa pra outra. Mas levou cerca de 8 anos até que Jason voltasse às telinhas em 2001 com Jason X. E por que não enviar o Jason pro espaço? Exatamente, era só o que tava faltando. Agora, ignorando a parte em que ele vira um vilão fodão e todo metalizado, a gente tem um pequeno momento onde seu rosto aparece no filme como se tivesse passado um creme corrosivo cheio das químicas. E é um rosto que se parece bastante com os primeiros filmes também. No nosso 10º filme da lista, nós temos Fred vs Jason, um marco nos filmes de terror, trazendo dois vilões icônicos frente a frente antes do Mortal Kombat vir com essa ideia. O rosto do Jason não aparece em nenhum momento do filme, além da cena onde eles tentam fazer respiração boca a boca nele, né? Ou quando ele é atormentado por Fred Krueger quando criança. Eu me divirto demais com esse filme e eu pretendo fazer um vídeo só sobre Fred Krueger e seus pesadelos. Já no reboot, o Sexta-feira 13 de 2009, talvez tenha sido mais fiel às origens do vilão, mostrando um Jason bem mais humano, uma versão adulta da criança que morreu na história. Ele tem boca e olhos bem deformados e cabelo bem zoado, parecido com a parte 2. O close é bem rápido, mas
extremamente efetivo, porque é uma das aparências mais bizarras do vilão até o momento. Por último, eu queria falar sobre 2 jogos onde Jason apareceu sem a sua famosa máscara. Primeiro, no jogo Mortal Kombat X, ou 10, onde por meio de modificações nos arquivos do jogo, deu para remover a sua máscara, revelando um rosto bastante normal e preguiçoso por parte dos desenvolvedores, né? Acho que a ideia do jogo era nunca realmente remover a máscara e nunca ninguém conseguir ver, mas tá aí pra vocês verem. E por último, é um jogo que lança em 2017. Trata-se de Friday the 13th. Além de você poder usar todas as diferentes máscaras que já existiram do Jason durante o jogo, um novo rosto foi anunciado recentemente, e ele foi criado por Tom Savini, o mestre dos efeitos práticos de terror e tal, que fez todo o sangue, gore e maquiagem do primeiro filme. E é uma versão completamente badass, vinda do inferno, e eu quero muito jogar esse jogo, essa maravilha. E a gente vai falar sobre esse jogo mais aqui no canal quando ele lançar. E essas foram as 13 faces do Jason que eu queria mostrar pra vocês, né, pra matar um pouco da curiosidade, mas eu preciso escolher qual é o próximo vilão que eu vou investigar, né, as armas, as máscaras, os rostos. Diz pra mim ali nos comentários qual é o próximo vilão que tem que aparecer aqui na Hora do Terror. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber os alertas aqui, e também tem esses 2 outros vídeos aqui recomendados pra vocês. Muito obrigado por acompanhar até aqui, eu sou o Fernando Scon e até o próximo vídeo. Valeu!